Olá pessoal, eu sou Renata Prada, sou consultora de moda, sou agregadora na Sarau Moda do Cerrado. Eu sou a Aline Lima, designer de moda e criadora da marca Remonta. E nós estamos juntas sob a direção da Manu Lima, da Pipa Arte, no podcast Roupa Pra Quê? Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião. Mas, como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e essa está diretamente ligada à política e comportamento, essa conversa vai muito mais além. E o tema de hoje é roupa para conhecer a sogra. E hoje nós temos como convidada a Beth Fernandes, que é psicóloga, mestre em saúde mental, professora, escritora, presidente da Astral e ativista política LGBTQIAP+, presidente do Fórum de Transsexuais de Goiás e do Conselho Municipal da Mulher daqui de Goiânia. Beth, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Bem-vinda! Obrigada todas vocês a esse trabalho lindo e tá com pessoas que trabalham com moda, né? Que vai me ensinar, que eu adoro. Tô sentindo que é a gente que vai aprender muita coisa aqui hoje. Muita coisa mesmo. Como o nosso tema é para falar de roupa para conhecer a sogra, primeiro vamos trabalhar um pouquinho aqui com a sua ajuda o estereótipo social da sogra, né? Porque assim, a hora que você fala sogra, parece dá um medo, né? Às vezes, para certas pessoas, leva isso como uma pessoa que você não tem uma relação tão boa, né? Então, assim, normalmente as pessoas já pensam assim, sogra, uma mulher mais velha, séria, alguma coisa assim. Então, existe um estereótipo, né? Por quê que tem esse estereótipo? De onde ele vem? E o mito, né? O mito, conhecer a sogra é como se eu tenho que passar por uma avaliação de uma outra pessoa que é o comando do cartão do meu amor. Né? Então, o comando do cartão do meu amor é aquela pessoa, então ela vai passar, liberei a senha. Mas ela vai ter que viver. E aí, que roupa que eu for? Né? Na hora que eu tava vindo pra cá, eu vim rindo, porque eu pensando, quando eu fui conhecer minha sogra, que roupa que eu fui? Eu falei, tá. Aí perguntei pra uma amiga, né? Que é a roupa que você foi conhecer a sua sogra? Ela falou, querida, eu conheci minha sogra, estava no quarto do meu marido, na casa dela, e estava com uma situação de roupa mais íntima possível, sutiã e calcinha. Eu falei, nossa senhora. Gente, assim, nossa senhora. Fiquem à vontade, né, para usar a roupa que vocês quiserem para conhecer a sogra, mas Deus. Talvez essa é meio dramática, né? eu Conhecer a sogra de calcinha. Foi assim impactante. Que você conheceu a sua sogra? Foi. Ela correu, riu, o que ela fez? Né? Ela fechou a porta. Eu falei, e a relação, como é que foi depois? Né? Dessa relação. E eu fiquei imaginando a cena, né? Eu falei, não, para conhecer a minha sogra, eu falei, eu tenho que comprar aquela roupa, aí a gente vai pra rua, né? Comprar aquela calça, né? Que não seja tão apertada, que senão ela vai ver silhueta, aquela coisa toda, uma camisa, né, de seda, né, assim, né, de uma determinada marca, fechadinha, arrumadinho, o salto também, aquele escarpão normal de uma senhora. Hoje eu me pego, eu falei assim, eu gostaria que ela fosse na minha casa, com aquele vestido meu, lavando, passando e cozinhando pro marido dela, pra ver a roupa que eu uso depois que ela passou o cartão liberando o bofe. Mas é meio doido, né? Porque realmente parece que a gente tem que fingir. A ideia é ter que fingir um costume. Isso. Você tem que botar uma camisa, você tem que. Não pode ser muito. E o mito, né? Freud mito. explica, porque das mulheres, né? Vamos pensar totem tabu. A culpa do útero, daquele ser, é a mulher. Né? E a gente vai no volume 13 de Freud e está explicando lá. Então, o mito da sogra, aquela comandante. Então, vem toda uma relação que vem arquétipos junto. Eu sou junguiana, né? Vem arquétipos, símbolos, signos, toda uma história da contemplação e a roupa, né? Agora, imagina, vocês, eu vou falar, são mulheres cis, né? Belíssimas que estão na minha frente. E aí, o que acontece? Uma mulher trans, né, que tem como julgamento e um preconceito, um estigma de que são mulheres que andam nuas. Tem mesmo. Com os seios de fora, com, sabe, aquela coisa toda. E aí, hoje, por exemplo, dentro de um brechó, que eu trabalhando com roupa, sabe, fazendo lixo virar luxo, pegando roupa, eu falei, não, isso a gente põe uma pedra, isso faz uma coisa, tudo. Eu vejo a importância do que o símbolo que tem em cada corpo e a sua identidade com aquela roupa.
né? Aí quando vocês colocam esse termo, e aquele símbolo, aquela roupa, todos os arquétipos que a gente carrega indo visitar uma sogra, porque a sogra é aquele cartão do amor, né? Você está com um companheiro que é aquele lugar. Então, vai além do respeito, vai além da minha apresentação, ambiente. Se você falasse, vou conhecer minha sogra lá no forró, não sei das quantas, lá na periferia. Eu ia com a roupa que eu fui na casa dela, num ambiente, num jantar? Não. Eu acho que eu iria com outra. Então, aí a gente pensa como é que seria a estratégia, como a gente conhece uma sogra. Quando a minha amiga brinca comigo, fala assim, bem, ela me conheceu, estava dessa postura, né? Eu falei, mas depois você não anda só assim. Não, eu já estava dentro da casa dela e o mal feito aconteceu, né, Beth? Aí eu fiquei pensando, eu seria um ambiente. Ô, Beth, então quando você foi conhecer, acho que a sua sogra, ou outras sogras, não sei, né? A gente não precisa necessariamente falar sempre do tempo presente aqui. As questões que te atravessaram foram questões bem tradicionais, naquele sentido assim, não parecer sexy demais, que Mas você falou, né? Da calça que não... Porque tem... Nada relacionado a uma mulher trans. Não, mas é porque... Mulheres cis e trans, não é isso? Mas A questão da mulher? muita gente com mulher trans que a gente tem, por exemplo... Hipersexualizadas. Isso, né? Eu vou ser franca, eu amo batom vermelho. E tá linda de batom vermelho. Eu amo, né? E assim, até minha mãe brinca muito comigo, fala assim, você tá com uma aparência triste, passa um batomzinho vermelho, animar a cara, por favor, né? E engraçado que no dia de conhecê-la, você não passou batom vermelho? A gente se não pus esmalte vermelho, não passei batom vermelho. Não. A imagem da recatada, será? Será que é a imagem da recatada e do lar? Assim, que faz a gente... Não, eu acho que era um medo, né? Que eu pensando assim, ela é uma senhora, como é que ela vai ver essa situação, né? Porque ela sabia que eu era uma mulher trans, né? O meu companheiro mesmo na época falou assim, fosse de qualquer jeito, que ela já sabia sua história, já via você na televisão o dia inteiro. Já admirava a sua história. Já olhava você, saindo no jornal, aquela coisa toda. Então não tinha por que você ficar contornando a situação. Mas aí quando você me perguntou, você ficou pensando eu fiquei perguntando, mas eu fui um passo atrás. Falei, eu vou pôr aquela camisa mais séria, aquela roupa que não aperta, que ela não vai ver, pra ficar olhando. Vamos falar sério. Uma mulher olha pra outra, ela fica olhando a roupa. Tem mulheres que fazem até um inconveniente. Nossa, olha só, a marca de roupa, eu gosto tanto. Eu falo, não, para. Mas sabe que isso é a maneira como nós fomos socializadas, na verdade, né? Mulher, ela foi socializada de maneira a não ver na outra uma companheira de caminhada. E isso acaba resbalando na figura da sogra. E não ver a sogra como uma companheira de caminhada, mas alguém que vai ali dividir a atenção, no caso do macho, do falo, premium, né? Que você vai talvez casar com aquilo e por aí vai. Traz a questão também de que a sociedade muitas vezes coloca a mulher no papel da mãe do homem cidadão, dela, do né? marido dela. Então, quando você pensa que você vai ocupar o papel da mãe dali pra frente, a sua sogra realmente passa a ser uma, né? Mas aí vai ter duas pessoas fazendo a mesma coisa por essa pessoa. E na verdade são papéis Isso Mas eu vou um numa provocação erro. muito maior pra gente agora, aqui como psicóloga feminista, que eu adoro fazer essas provocações. Olha só, quando eu faço essa construção de pegar um lixo e transformar em um luxo, é caro ser mulher. Muito. O Pictex, ele faz isso com a gente, tudo mais caro. O brinco é mais caro, a unha, o esmalte, tudo é mais caro. Aí, quando você me pergunta, e aí eu vou fazer uma viagem aqui ainda dentro. Todas as vezes que eu fui na minha sogra, eu fui com a mesma roupa? Não. Então eu gastei dinheiro com roupa e sapato. Ó, duas questões. Você tá entendendo a loucura? Sabe? Porque eu falei assim, eu poderia ter mudado a camisa, fazer tudo. Não fiz isso. Não porque queria repetir, queria uma imagem. Eu falei, a imagem. Falei, se eu for com a mesma roupa, ela fala assim, essa coitada só tem isso. Né? Então, você entendeu? É muito caro ser mulher. Inclusive, para conhecer a mãe do seu companheiro.
A impressão que vai causar, ela é muito importante, assim, nesse momento, né? E os detalhes, eles contam muito pra gente. E a gente sabe que conta, né? O detalhe do brinco, realmente, isso que você falou, não era só, vou fazer uma amarração na minha camisa. Não, vou comprar uma roupa nova, porque eu ponho colar quero novo, eu ponho isso, eu ponho um brinco, eu ponho acessório. Aí é isso, quando você joga isso, que eu falei assim, não, pera, tem um Pink-Tex, que é uma história de ser caro ser mulher. Gente, se você vai lá na farmácia, tem 2 lâminas para arrancar pelos. A lâmina rosa, que é dedicada ao público feminino, por mais que ela tenha 2 lâminas e a mesma fitinha, ela é mais cara que a azul de fazer a barba. Nossa, é o mesmo sistema de lâmina. Não faz isso, é só porque pra mulher ela só é cor de rosa, não tem outra coisa. Olha só, e eu vou fazer uma outra provocação política aqui. Eu recentemente estava com uma senhora, que é praticamente quase a idade da minha sogra, né? E a gente estava vendo exatamente isso no supermercado. A gente andando, vendo, não sei o que, falando nisso. E ela riu que eu falei assim, eu vou falar o nome da marca da lâmina, né? Eu peguei as outras, eu uso essa, é R$1. Aí ela rindo da minha cara, né? E a gente conversando, ela falou assim, o pior não é isso, minha filha. Eu falei, o quê? Existe agora papel higiênico rosa. Eu falei, não acredito, que estão discutindo o que você vai fazer no banheiro, número 1, número 2, quem pode entrar no banheiro, que gênero é a história do banheiro, e me põe um papel rosa. Eu saí de lá perturbada, por causa dessa história da taxa. E aí, quando a gente se volta para a história da roupa, sabe, é assim, ela tem uma magnitude. Vamos pensar na história dos nossos antepassados, na construção histórica que a gente tem na nossa colonização. Né? Eu vou fazer uma grande provocação aqui no sentido, por exemplo, os homens que vieram dentro do navio, aí você vai falar, Beth, eles raparam a cabeça que deu piolho dentro do navio e colocaram a peruca, mas eles desceram aqui com peruca, uma blusa de veludo e babado todos de renda. São as fotos desenhadas daquela época, são essas roupas dos homens. Um homem sair com aquela roupa hoje, ele é trucidado. Lembra do Maurício na rua, como ele fazia com as pessoas, aquela bicicleta era trucidada. E aí as mulheres eram um empenho muito maior. E aí não mudou. Os homens, eu tô contando essa história lá atrás da colonização histórica, os homens mudaram. Porque eles põem uma camiseta, uma calça jeans, tá lindo, bofe. Olha que lindo, que luxo, né? Não, e nós não mudamos. É aqueles vestidos de renda pesado, com 3 saias, com isso, com aquilo, com um monte de coisas que não se desconfigurou na história nossa que vemos, sabe? E assim, e aí a leveza. Olha vocês, a leveza que vocês estão na roupa. Num 37 graus lá fora. Vocês trazem a leveza. Quer dizer, mas aí isso traz a juventude. Isso aqui é um pouquinho de militância. Isso aqui é um pouquinho isso só as sucessoras. Vamos dizer sobre as sucessoras? Eu tenho 50 alguns, não vou contar a minha idade, que uma mulher que conta a idade, ela é capaz de contar qualquer coisa. Então, não vou contar. Aí, vamos pensar comigo. Vocês como sucessores, olha que luxo. Vocês estão trazendo outra história com a roupa, porque os homens conseguiram mudar. Nós, é uma força muito grande no sentido de que a gente tem que manter o púdico, sabe? Recentemente nós tivemos fatos, a menina não estava de mini saia, aconteceu o que aconteceu com ela. Então, vem uma história da gente. Quando chegou aqui, as mulheres estavam todas nuas, eram índios. O que é isso? Vocês estão ficando doidos? Sabe? Então, nós... você sendo sucessora, nós, de uma determinada idade, ver vocês meninas agora falar, não, aí tem uma roupa melhor, a roupa é assim, a gente consegue fazer isso, e traz isso, é a sucessão, é outras pessoas que vão vir discutir com a gente sobre beleza, sobre roupa. Olha, eu vou falar a você, com esse cabelo curto maravilhoso. Lindíssima. Qual é a briga que tem das mulheres trans? É o cabelo. É vulgarmente chamado picumã. Picumã? É o meu picumã enorme, olha, muito melhor que o seu, sabe? Você fica, você vai brigar. Eu tenho amigas que ficam o dia inteiro assim. O que foi? O que tá acontecendo com você? Rapunzel, né? O dia inteiro eu tenho que escovar o cabelo hoje, eu não vou nem almoçar pra mim ir no salão. Eu falei, tá boa. Você tá entendendo a lógica? Claro. E assim, e aí é muito forte isso com a relação de mulher. Os homens conseguiram na história nossa, no Brasil, na colonização, desconfigurar. Aí quando você faz esse impacto, essa história do cabelo, essa roupa, né? E eu lembro da minha transição. Né, da minha história de transição. E no meu processo transicionário, por exemplo, eu não tinha cabelo curto, era cabelo comprido. Estudava na psicologia, mas tinha que prender.
Entendi. né? E a história é ela, como eu vou prender esse cabelo, né? Então, eu fiquei loira depois do cabelo branco, mas era, né, cabelo castanho, prendia, mas aí eu descolori, passava assim, ficava aquelas mechas, como eu tinha que prender o cabelo, né? E aí, não, eu não posso usar essa roupa. Aí eu jogava uma camisa. Você entende como eu fico imaginando aquele desenho do Homem da Evolução, que começa lá na caverna, ele vai subir até ficar em pé. É muito legal pensar assim, sabe? Porque assim. E aí a gente, na história da roupa. Aí a pergunta que você me fez tem essa. Olha, qual é a roupa que você foi? Tá, e eu brinquei. Olha, eu fui com a camisa de seda, toda fechada, de calça jeans, sapato escarpão, lindo, todo sem esmalte vermelho, sem batom vermelho. Aí eu brinquei com vocês. Mas hoje eu gostaria que ela fosse lá me pegar com aquele vestido furado, eu lavando, passando, limpando a casa. Mas você sabe que é a evolução da história, né? Então, a questão do batom vermelho, da unha vermelha, remete bastante ao sexy para a maioria das pessoas também, porque o estar sexy é muito relativo de uma pessoa para outra, né? Claro. Tem muita gente que se sente super sexy com a camiseta de pé descalço. Mas, gente, se a gente for pensar da origem da palavra, ser sexy é estar à vontade na sua própria pele. Né? A mulher que tá sexy é isso. E vai ter uma mulher tipo Viola Davis que vai ficar sexy com decote lá no umbigo. E vai ter uma mulher que vai se sentir sexy com camisa de linho, igual eu tô aqui agora, e com a barriga de grávida de fora, entendeu? Então isso varia muito. Mas como que estar à vontade na própria pele, estar sexy, historicamente não combina com conhecer a sogra ou a família do seu... Não pode. Do seu... Não é assim como eu a fiz mulher aqui também incomoda, né? A minha Porque amiga tá à falou, vontade. nossa, ela me pegou na situação, né? A minha amiga contando, né? Eu tava de sutiã e calcinha, né? E eu, Mas você sabe outra coisa que você estava falando aí? Eu fiquei pensando, a Aline também, designer de modas. Gente, você... Hoje eu acho inconcebível um estilista, e olha que eu tenho uma marca de moda, e quem trabalha mais na criação são as minhas sócias. Como que você tem um zíper nas costas de um vestido? A mulher se veste sozinha. Roupa de homem, o zíper tá aqui na frente. O botão tá aqui na frente. Você não vê homem subir o zíper aqui. Mulher, por favor, que eu vou sair da rua e falar, pois é. Então, assim, as coisas estão evoluindo, mas a gente vê as pessoas com aquela cabeça naquele local a mulher tem alguém lá, talvez pense que ela é muito rica e vai ter muita gente ajudando ela a se vestir. Olha que luxo que você tá fazendo. Temos sim um monte de... Olha que luxo, que magnífico. E aí, não era que aqueles espartilhos antigos que as mulheres vinham lá da história. Nós não evoluímos nisso. E a gente precisa evoluir. E aí a sogra tem nessa não evolução. A gente nem, na verdade, como você está conhecendo a sua sogra, você nem sabe se ela tem ou não ainda, né? Essa evolução, se ela vai julgar o seu batom vermelho, você nem sabe. Mas assim, num medo de talvez desagradar, né? Que também é uma coisa muito da mulher. A mulher tem uma necessidade de agradar, que a gente cresce com isso. Você tem que ser uma menina, você tem que se comportar, você tem que ajudar. O padrão esperado comportamento de gênero feminino. E como a gente ainda não sabe o que a gente vai encontrar na sogra, na figura da sogra, você vai assim, né? Você inibe tudo isso porque... E muitas vezes a sogra tá passando por é uma mulher passando por processo de desconstrução como a gente. Sim, claro, é isso. Não falar mal dela. A gente não tá aqui pra falar mal dela. Porque a minha ria. Porque o meu companheiro estava de bermuda, furada e sandália de dedo. Ela olhava assim, você tá assim, ele tá assim. Onde você foi, hoje ele vai. É mais o processo de desconstrução que tem que ser na bola da ela mesmo curtia, porque eu não tô pondo culpa nela. Quer dizer, eu fui daquele jeito, mas ele tava de bermuda, sandalhão e olhando pra mim e falando assim... Não era uma preocupação pra ele, era uma preocupação. E é uma preocupação pra você. Sabe, eu falava assim, não, mas eu tenho que ir mais assim pra conhecê-la. Eu cheguei lá, ela tava com seu vestidinho de chita, fazendo comida, olhava pra mim, chique, né? E continuava olhando, fazendo as coisas, e ele se andava pra ela. O olhar dela era, onde você vai? Porque ele vai assim, desse jeito, né? Porque ele tá de bermuda porque ele não furada. Tinha essa pressão. Inclusive, se você for parar pra pensar, e eu aqui parando pra pensar, eu acho que o meu marido também não teve essa pressão pra conhecer minha mãe. Entendeu? Você tá entendendo? É isso que eu tô colocando. Mas diferença de gêneros. Hoje, né? Ainda bem, né? Ainda bem. A relação da diferença de gênero. E a equidade na roupa. Vou conhecer minha sogra. Ele foi com a roupa de terno conhecer minha mãe.
Você tá entendendo a lógica que eu tô colocando? É assim, na equidade de gênero, nem nisso nós estamos, porque ele estava na hora, com o bem mudando, de boa, cara, né? Aquela história toda, eu lá, né? A grafina. Fina. Né? Aquela coisa toda. E ficou é uma baleia no aquário, né? Tava completamente fora do ambiente, né? A baleia no aquário é ótimo. Fora da situação, né? Daquela situação toda. E aí, hoje você me provocou. Eu falei, e a equidade de gênero nessa relação? Né? Quais são os pesos e quais são as medidas? Porque ele, quando foi conhecer minha mãe, não foi de terno. Pois é. Mas a gente ainda está correndo esse risco, apesar de estar mudando, eu acho, da gente ter a possibilidade de chegar lá e encontrar na figura da sogra realmente alguém que a gente consegue se conectar sem precisar esconder o nosso batom vermelho, o nosso esmalte vermelho e as nossas curvas. Isso com certeza está mudando, mas ainda dá um medinho, né? Nós ainda depende muito da situação onde a própria sogra vive, né? Então a gente fica com medo. Como que a gente faz? Vai ter que ser um negócio de gerações para a gente conseguir trazer abaixo essa figura da sogra que você precisa agradar desse jeito. Entendeu? Gerações. E não é só a sogra, né? Porque a mulher é socializada para isso, né? Para ser doce o suficiente no ambiente, não alterar, a voz tem que ser baixa, a postura, a roupa tem que ser discreta, a postura tem que ser discreta, você tem que ser discreta e doce o suficiente para entrar. Então isso provoca na gente desde sempre essa sensação enlouquecida de pertencimento, né? Mas eu acho que aí você falou sobre a gente com a nossa roupa de militância sermos as sucessoras. Outro dia eu tava no salão de cabeleireiro, cortando o cabelo com uma menina muito novinha, tipo, ela tem 21 anos, sabe? E aí eu, conversando com ela sobre essas questões, eu vi como questões que são muito fortes na minha geração, sou uma mulher de 35 anos, na dela de 21, não são questões mais. E assim, o jeito que ela falava, eu vi que de fato nem era militância, só era realidade mesmo. Tipo, era uma menina que assumia seus pelos nas axilas. E ela tava ali, uma cabeleireira, com um topzinho curtinho, um shortinho curtinho, mostrando suas tatuagens. Tava com os pelos aqui. Ela não tava querendo afrontar ninguém com aquele pelo. Ela tava na dela, fazendo o trabalho dela. Então, assim, aquilo realmente não era uma questão. Então, a questão das sucessoras, eu acho que isso tem melhorado muito, assim. Questões que são questões demais para mim hoje, eu acho que para outras gerações e a geração dá a volta muito rápido, né? Já não são mais mesmo, né? Tá, mas vamos pensar comigo, por exemplo, se essa influência social esbarra na questão econômica. Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, numa situação, será que a minha amiga negra lá no morro, na favela, teria essa mesma preocupação? Teria. Na condição dela de ir com a roupa assim, teria. Os recortes são muitos, né? Mas não teria influência econômica como nós, mas teria preocupação no sentido que roupa eu vou na minha sogra. Por ser, pensando pelo recorte de ser uma mulher negra, né? Isso. Talvez, se no caso dela ser periférica. Sim, periférica. Não, com certeza, os recortes são muitos. Aí eu fico pensando nisso. Então a minha amiga que tá lá, sabe, na periferia, tudo, negra, a condição econômica pesa ela e diferencia de mim? Você tá entendendo a lógica que eu tô jogando? São os recortes. E aí, quando a gente pensa, uma simples discussão que nós estamos fazendo, que é roupa. Que roupa eu vou na minha sogra? Mas aí ela tem influência econômica, tem influência de condição social, afetiva. Porque tem uma condição afetiva. Eu ver o seu rendado, eu lembro de minha mãe e minha avó fazendo renda. Mas não hoje, é louco isso? Eu lembro de minha mãe e minha avó fazendo renda. A escolha foi proposital. Eu queria dizer que eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, né, pensando como é que eu vinha para esse episódio, foi isso que você descreveu. Eu imaginei como que eu me vestiria para conhecer minha sogra agora. Recatada aqui, ó. Você tá entendendo? Com bordado, alguma coisa bordado, que remeta, que eu consiga conectar com ela, entendeu? Tem uma questão afetiva também. Afetiva. Fiquei pensando nisso e quebrando a cabeça para trazer, inclusive para se houvesse a oportunidade, para mostrar que isso é uma questão e que a gente pensa mesmo.
entendeu? A gente ainda é atravessado. A gente As desconstruídas aqui, né? Não, mas Atravessadas por isso. E aceitar também desconstruída desconstruir é um caminho, né? É um caminho. A gente não é de hoje para amanhã que vai mas desconstruir. os afetos, as roupas existem. Isso. o afeto, sim. E aí foi uma das coisas que eu pensei, inclusive na hora assim, vou colocar esse brinco aqui de Murano, que era da minha mãe. Porque você quer se conectar com a pessoa, entendeu? E aí, assim, o que eu posso trazer de Você mim tá espelhando, que eu vou conseguir né? conversar com ela lá na hora, né? Isso. Porque eu realmente fiz esse pensamento antes de me vestir para vir. Esse exercício antes de me vestir para vir. Então, a gente usa muito isso a nosso favor também, que foi uma coisa que a gente comentou aqui antes de começar, o quanto que a roupa é... Como que você falou, Rê? Como a roupa é... Ferramenta? Ferramenta, isso mesmo. Como a roupa é ferramenta. E aí, nesse caso, ela é uma ferramenta de conexão também. Entendeu? Claro. E aí foi justo, foi um ponto Identitária também, né? Ela é identitária da pessoa. Né? Porque tem roupa que eu falo, não é minha, eu não uso. Essa roupa eu uso. Porque aí traz essa identidade também. Né? A eterna discussão entre o de pertencer e diferenciar, né? Isso. A roupa você pode usar para poder pertencer ao grupo, causar um bem-querer nessa sogra que você tá conhecendo. Então você trouxe uma coisa da sua mãe, talvez seu papo, você quer pertencer. E o diferenciar, não, isso aqui é só meu, isso aqui é só meu, né? Então esse equilíbrio do pertencer e do diferenciar através da roupa é um jogo muito legal também, né? Eu ia falar isso, que na verdade eu acho isso perfeito. Quando você consegue esse equilíbrio, você acertou ali. É quando Ganhou você sai na vida. feliz. É quando você sai feliz. Entendeu? Que foi o caso hoje. Quando eu acertei numa roupa que eu achei que bacana e que ao mesmo tempo eu me senti, nossa, mas eu gosto, né? Tô me sentindo nesse meu vestido bordado. Entendeu? É isso. Você encontrou o equilíbrio. Entendeu? E aí você sai feliz. Muito divertido, porém difícil também, às vezes. Difícil. Não é toda hora, Não. né? Que a gente consegue um negócio desse. Não, imagina. E aí tem as relações no sentido de aceitação. Porque tem uma condição sua identitária, que você que você gosta, que você faz. Né? Eu amo negro, roupa preta. Né? E o batom vermelho. Né? E talvez eu não iria, por exemplo, naquele momento assim. Porque era um baque para ela. Sabe? Hoje, tranquilamente. E passar 10 camadas de batom vermelho, fazia louca com o cabelo, A unha minhas roupas pretas, pintada. escura e de boa. E à vontade, né? E é mais sorridente. E mais feliz. Porque aí é identitária. Aí você traz é mais sorridente. Então você fazer aquela postura. Em determinado ambiente você conhecer a sogra. Eu fiz a brincadeira. Se fosse no forró, eu diria assim. Não, minha mãe vai estar lá no forró. Vamos contar com ela no forró. Lá no forró eu não gosto assim, não. Você tá entendendo? Tem uma questão afetiva, identitária, do jeito que você veste, sabe? Tem roupa, por exemplo, que eu não visto. E eu sei que fica linda em outras pessoas. Não visto. Não gosto. E sei que fica linda em outras pessoas. Ô, Beth, mais cedo você estava falando um pouquinho sobre o seu processo de transição. Antes da faculdade, depois da faculdade, como é que você usava a roupa? Isso a seu favor? Foi uma história tão bacana, você não quer contar para as pessoas? É porque antes eu tinha questão de negociação, que eu ponho essa palavra, mas era clandestinidade, né? Que era jogar uma camisa por cima, saía Antes da transição. Antes da transição. Saía, soltava o cabelo. Porque, como eu falei, não vou contar a minha idade, mas lá atrás a coisa era muito pior. Então era tipo assim: você não pode atender criança e adolescente com esse cabelo, você não pode falar assim, você não pode fazer, sabe? Então, anterior à universidade, naquele momento que eu estava estudando, tinha um processo de negociação. Então eu sei que até aqui eu posso fazer isso, não fazer aquilo. Né? Depois de pegar o papel na mão, foi tchau, foi lindo. Agora eu tenho que se virar dando minhas aulas, fazendo meus cursos. E aí você vê a mudança de roupa. Depois que você se formou. É isso. Em filosofia. Porque tinha uma peça que eu chegava na universidade, que nem eu falei, lá rasgada, né, namorando o outro, mecânica, aquela coisa. Conta sinal. Essa história aí, você não contou. Quem tá escutando a gente, você não contou essa história. Não contei isso. Conta. Porque na época, terminando a universidade, eu namorava um mecânico. Né? E aí, esse mecânico, ele arrumava solução de bateria. E eu
ficava lá perturbando enquanto ele estava trabalhando, lógico, né? E perturbando. E aí eu furava a calça jeans nos lugares mais inoportunos possíveis. Na virada da curva, nas nádegas, um lugar onde que mas rasgou exatamente aí, né? Bem esse nível, né? Eu furava a calça toda. Tanto que, assim, minha mãe, esses dias atrás, falou assim: olha, aquela calça que você usava naquela época, que a gente ficava aqui olhando, foi uma calça toda rasgada, furada, de jeito, de solução bateria. Se você tivesse patenteado, hoje você tava rica, porque eu chego nas lojas, as calças todas rasgadas são uma fortuna, né? E aí é engraçado, porque eu fazia isso lá na Moranela Mecânica, né? Tanto que eu falava, pega a graxa aí eu falava, põe a mão aqui e põe a mão aqui, e ficava a marca, né? Pra me marcar tudo, aquela coisa toda. É uma forma do deboche com a roupa. Beth abrindo alas no Jeans Destroyed. Isso, aquela coisa toda. E aí eu vejo as roupas que eram antes, que eu tinha que jogar um casaco jeans, jogar uma roupa pra fechar, né? Tinha muito... Prender o cabelo. Assim, prender. Né? Sempre preso. Aí depois disso, não. Depois que você formou. Formei, fui embora para São Paulo, aí era camisetinha, não tava nem aí, sabe? Usava as calças e aí tem uma coisa, eu vou falar como uma mulher transcirurgiada. Aí você fala, por que colocar essa questão de uma mulher transcirurgiada? É como se fosse a normativa de ser mulher, agora a identidade sua de gênero ao encontro de identidade genital. Não, não é isso, né? É porque tem uma diferença também de roupa. Porque eu sempre brinco assim, porque antes da cirurgia, tinha uma negociação de você usar roupas para disfarce, qualquer coisa. E aí, depois da cirurgia, meu bem, a saia já subiu e tô sem calcinha. O oposto de disfarçar. Nem aí pra você, entendeu? Aí muda a roupa. Que arraso. E aí o corpo, a identidade, tem outra coisa, entendeu? Que aí legal. a roupa já sobe e fala, meu bebê, olha a perna de uma senhora. Arrasou, Beth. Aí fala, mas você tá sem calcinha. Eu usei calcinha apertando tantos anos. Para! Ganhou direito de andar Agora sem agora. E aí muda, as roupas mudam tudo, sabe? Passa que a erotização da roupa, sabe? Para o conforto. Você entende? Olha que loucura! Porque a erotização, quando eu brinco com as minhas amigas, sabe? Assim, eu saí da erotização da roupa. Então, eu fazia porque eu fazia por exemplo, um decotão aqui pra você vai ver o seio e vai ficar aqui, né? Aí muda. Aí você passa da erotização pro conforto, pra alegria. Porque aí o corpo toma uma outra postura em relação, né? Você fez um comentário. Uma mulher que eu estou grávida com essa roupa. Não é questão de conforto, mulher. Abre isso aí, tô nem aí pra você, Beth. Sabe? Abre a camisa aqui, minha barriga, puxa até a calça e fala, para, né? Vou ficar espremendo barriga. Muda, o corpo nosso muda. E o nosso corpo vai mudar da história. Por isso as sucessoras que vocês trabalharem essas construções. Por exemplo, uma mulher não cirurgiada, trans, não vai ter o mesmo conforto que eu tenho. Aí você fala, pô, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Não vai ter. Ela não vai colocar a mesma calça que eu coloco de leg. Ela não vai colocar a mesma roupa que eu coloco, sabe? Eu vou colocar aquela roupa, por exemplo, apertadíssima e vou fazer uma caminhada, onde eu faço caminhada para emagrecer, porque na pandemia a gente engordou horrores, né? Aí, para emagrecer tudo. Ela não vai pôr a mesma calça. Além da questão física, tem a questão subjetiva, né? Da maneira como ela se vê e como é que ela entrega isso, né? E aí eu vejo amigas que vão fazer caminhada comigo, eu falo, mas por que você não pode usar aquela calça? Não, eu tenho que colocar a camisa para disfarçar. Meu bem, a gente tá fazendo caminhada exatamente para emagrecer. Não é para engordar. Então, não tem nada para disfarçar, né? Nada tá no lugar aqui. certo. E mesmo porque tá tudo assim, né? E aí é outra coisa, né? A gente passou tanto tempo usando a moda, a gente aprendeu a usar a moda assim, né? O que usar para parecer mais alta? O que usar para disfarçar o quadril? Perfeito, o que usar para disfarçar a barriga? Gente, maravilhoso. nem todo mundo quer parecer mais alta, né? Nem todo mundo quer esconder a barriga, mas a gente foi também ensinada nesse processo. E isso causou danos para a autoestima de gerações, não é? Você olha para o espelho procurando defeito.
É. E não procurando o que você gosta. Você olha pra É. achar o defeito. Falou tudo. Então tem que Perfeito. virar essa chave, né? Ai, amei. Porque é exatamente isso. É. Porque a gente, o que é olhar lá, né? É olhar e falar, eu tenho que esconder isso. E porque tem que, Quando né? eu brinquei, que eu entrei, falei, rola um botox aí no vídeo, né? Assim, né? Mas eu sou meme puro, faço careta, eu brinco aqui, né? Aquela coisada toda. E aí a gente se olha no espelho em relação à roupa com essa postura, né? No sentido, eu vou pôr tal roupa assim, e aí eu vou ver minha sogra. Eu ponho uma coisa. Essa roupa eu iria ver minha sogra. Não com a saia aqui, que nem eu fiz agora. Inclusive, Beth, nós estamos naquele ponto do podcast que a gente tem um quadro que é para quem chegou aqui desavisado, colocou lá no Google e apareceu podcast sobre moda, achando que ia encontrar um programa sobre dicas de moda. Isso. Então, Aline, você, mais uma vez, rainha dos acessórios, qual que é o acessório mais indicado para o nosso ouvinte, que quer uma dica de moda, para ir conhecer a sogra? Então, eu acabei dando spoiler, né? Porque a conversa tava boa Foi. e eu acabei dando spoiler do que eu tinha pensado nesse sentido. Porque, assim, se a roupa é ferramenta e a gente usa ela para conectar com as pessoas e a gente, nesse momento de insegurança, de conhecer a família do seu par, entendeu? Você precisa dessa conexão. E investe, então, num acessório com uma história importante para você, alguma coisa que vai gerar uma conversa, alguma coisa que vai fazer as pessoas conectarem com você. Pode ser uma peça importante, uma peça de família, alguma coisa legal. E, ao mesmo tempo, que você se sinta confortável, que também ninguém merece, né? Botar um trambolhão para ficar se sentindo mal num lugar que talvez não caiba, mas usa, né, a seu favor. Usa o acessório a seu favor para se conectar aí com a sua sogra. Entendeu? Por que não? Uma boa ferramenta para puxar uma conversa, né? Sim. Exatamente. E roupa? Tem a roupa? Então, sabe que roupa você estava falando? E eu acho que uma estratégia excepcional é espelhar. E espelhar no seguinte sentido, que eu acho que você falou isso também quando você falou do seu caso, mas, por exemplo, você vai lá conhecer sua sogra, seu sogro, a família do seu pretenso, e você vai ver assim como eles são. Por exemplo, se você viu que a sua sogra nas fotos lá, porque a gente vai stalkear o Instagram, né, pra saber de qual que é dessa Hoje a gente sogra. tem um instrumento, que é o celular. A gente vai falar, Isso. deixa eu ver a cara dela. E você vê que a sogra tá lá usando fuxico, tá usando um monte de coisa feita à mão, e você tem lá uma blusinha que foi feita à mão com história X. Põe ela, que é exatamente a coisa do acessório. Exatamente. Porque é uma blusa sua, então você escolheu antes, já diz sobre você, você não tá saindo pra comprar uma coisa e montar um avatar. É você, então já é seu. E é uma coisa pra puxar uma conversa, né? O erro é montar um avatar. Porque você acha que, de repente, você é super sexy e vai vestir uma coisa toda tampada pra conhecer a sua sogra, porque você potencialmente pôs na cabeça que é uma relação que tem tudo pra dar errado. E você vai montada de uma pessoa que não existe, não é Não você, é você você. entrega insegurança, né? Então, ao invés de montar avatares pensando em ideias preconcebidas, espelha, né? Acha pontos pra puxar conversa. Eu acho que é por aí. Perfeito. Tô pronta. Tô Isso, pronta. né? Mas eu pensei no acessório, quando você tinha falado, duas coisas, a questão do acessório. É fantástico quando você coloca a questão do acessório e remete ao afeto, né? E nós mulheres temos essa vantagem no sentido, o brinco, né? Eu tenho um brinco da minha mãe. Então, e aí vocês nasceram cis, quando nasceram, a primeira coisa foi um brinco, a feminilidade. Então, fazer esse retorno, né? Essa coisa toda. Então, o acessório também faz isso muito bom, né? E aí, o instrumento que nós temos, que é um celular para ver como que é minha sogra, né? Então, eu colocar uma blusa tal, de seda tal, não sei das quantas tal, e falar assim, eu tenho, você não tem. Aí, eu tô fazendo essa provocação no sentido de não tratar a sogra, mas porque tem, dependendo da sogra, eu falo assim, eu tenho, você não. Sabe? Talvez com a minha funcionou foi o perfume. Entendi. Aí o acessório. Olha, É, não, eu ia pedir pra você contar uma história em que a roupa / acessório pode ter sido seu aliado ou não, você já tá contando a super pronto, estratégia. a estratégia. Como é que foi a coisa do O perfume? perfume, eu usei um perfume que ela, na hora, ela Reconheceu? conheceu, eu falei, eu adoro esse perfume. Eu falei, A conexão. A conexão. Espertinha, Beth. Aí isso é estratégia. Aham. É estratégia. Porque eu fiquei, eu sei que ele gosta disso, ele fala, então, né, aquela coisa toda da mãe, eu falei, é o perfume que eu vou ter que pegar.
Fala, mas eu conheço esse perfume. Conheço. Perfume é um super acessório, né, gente? A gente esquece, assim, né? Então, os acessórios, né? Isso, que roupa que eu vou? Talvez a roupa não se identifique com a pessoa, o estado da pessoa. Porque também, vamos colocar no lugar da sogra, né? Eu vou conhecer minha rival. Ela tirou o meu menino. E ela pode levar embora o meu garoto. Vamos colocar no lugar dela. E aí, a roupa... Ai, gente, tomara a minha preocupação é que roupa que eu vou pôr pra ver minha sogra... Que roupa que eu vou pôr pra ver minha nora? Exatamente. Ai, e a roupa que ela vai pôr. Então, assim, isso é muito legal no sentido da gente pensar, assim, esse encontro de mulheres, encontro de mulheres com o mesmo afeto, encontro de mulheres que, sabe, que terão os mesmos gostos, sabe? E o gosto no sentido do, por exemplo, eu amo cozinhar. Então, eu tenho que falar disso com ela lá. Então, o que me levou nesse sentido de tudo foi o cheiro. O perfume. Eu falei, o encontro que eu vou ter com ela é o cheiro. E sabe? funcionou. Foi uma melhor estratégia. Estratégia incrível. Me ensinaram, vai pra guerra, vai armada. Ai, gente, que olha, que as coisas estejam caminhando, né? Que a gente não precise mais pensar na guerra na hora de conhecer as nossas sogras. Não, e que nós sejamos sogras que não iremos fazer isso com os nossos genros ou noras. Por aí vai, né? Te interromper, perdão, minha linda. Eu conheço sogra que dessa guerra vai bélica. Falar, leva. Leva isso na minha casa agora. Eu conheço só que ia falar, pega, meu bem, leva. Arrasou, Beth. Enfim, eu acho que é isso, né? Isso. Foi. Deixa eu aproveitar o momento aqui só pra falar, mandar um beijo pra minha sogra, entendeu? Porque ela assiste o podcast, porque ela é muito querida. E porque, desculpa aí, gente, eu não tenho essa história de conhecer a sogra, porque eu já conheci ela antes de namorar. E ela ainda era a pessoa que falava assim, nossa, você podia namorar a Aline, né? Então, assim, ela já tinha, a gente já tinha essa conexão antes de conhecer. Ai, então, que no legal. caso aqui, muito legal. Só queria mandar um beijo pra ela mesmo antes da gente acabar, entendeu? Minha sogra também, ela é ótima, é super ponto de apoio pra criação da minha filha, assim, não tenho nem o que dizer, mas eu a conheci depois. E numa situação um pouco tensa. Mas deu tudo certo. E hoje só sucesso. Assim, ótimo, sabe? que bom. Eu vou falar de episódio que, assim, hoje não tem minha sogra, hoje ela já é falecida, não dá pra mandar um beijo. Mas assim, eu já passei por situações, tipo uma festa que tinha todas as ex-sogras numa sala. Ah, meu Deus! Era realidade ou era um pesadelo? Não era uma situação que eu falei, eu saio correndo. Porque você virou de costas e saiu da sala. As 3 estavam na sala, eu já tinha pegado os 3. O Bob, filhos. Aí eu falei, eu vou ter que encarar as 3 uma vez só. Me deu até um calorão esse negócio. Então, isso é muito relativo, sabe? E aí, dar beijos pra sogra também renovar isso pra gente. A gente pensar, como você falou, hoje tem coração. Eu conheci antes, foi... a sogra pode ser nossa segunda mãe. Sim, com certeza. Sim, né? Então a gente pode ir com muito amor na roupa que ela vai gostar. Arrasou, Beth. Querida, muito obrigada pela nossa conversa hoje. Você foi incrível. Foi mesmo, Beth. Foi muito bom conversar com você. Obrigada por você. Eu amei esse local. Amei esse lugar. Tá convidada né? pra Malu, voltar. né? A Manu. Manu, Isso. perdão. Nossa produtora. Ai, maravilhoso aqui, sabe? Amei, assim, acho que dá pra gente falar muitas roupas maravilhosas que vocês fazem, a gente pensar na discussão dessas identidades. Ai, Manu, obrigada. Essas identidades e as roupas, e elas têm muito a ver quando coloca a história nossa, né? De vida lá da colonização, as roupas que vieria que a gente tá aqui, a sucessão, como que roupas que vocês agora vão fazer pra gente, né? Isso é importante, porque isso traz uma nova identidade e o que eu quero da nova geração. Muito obrigada. Beth, fala qual que é o seu Instagram, seu arroba para as pessoas te seguirem. Meu Instagram o Instagram tem uma história. Tem um histórico no Instagram. Aí todo mundo fala assim, Beth, você tem uns 3 Instagram. Eu falei, só um que tá funcionando. Qual que é? @BethFernandes17.
Beth Fernandes com Beth TH, né? Beth TH, Fernandes isso, 17. Isso, aí vai lá, tudo. O 17 é proposital e estratégico. Beijos. Entendam como quiser, beijos. Como quiser, por favor. É isso, gente. Obrigada por vocês escutarem o podcast. Deixe comentário de vocês aí falando o que vocês acharam do episódio de hoje. Né? E eu acho que a Beth vai ter que Obrigada. gravar um takezinho só pra explicar isso aí e a gente soltar né? depois. Um dia eu solto sobre isso. Tchau, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima.